22% de álcool. Será que dá para virar? Delicioso. Não dá para virar e nem foi feita para virar, né? Cervejas superalcoólicas são basicamente uma obra de arte viva, de engenharia e criatividade. Se elas forem bem feitas, bem projetadas, elas vão evoluir com o tempo, melhorar com o tempo, ganhar complexidade e, se armazenadas de forma correta, elas podem durar facilmente mais de 2 décadas. No vídeo de hoje, a gente vai ver quais técnicas a gente pode aplicar para chegar numa cerveja de altíssimo teor alcoólico por meio de fermentação, e também a gente poderia aplicar elas para cervejas de alto teor alcoólico e ter cervejas boas, e chegar numa cerveja com alta complexidade sensorial e deliciosa. Vamos lá? Existem 2 formas da gente fazer cervejas superalcoólicas. Nesse vídeo a gente vai falar sobre fermentação. Dá ainda para fazer a concentração do álcool de uma cerveja não tão alcoólica por meio de congelamento. Eu acredito que vocês já devam ter visto isso. Tem um estilo de cerveja que é a Eisbock, que ela é feita por essa forma. Na verdade é até mais fácil optar por esse caminho, mas a gente vai falar como a gente vai condicionar e dar as condições para a levedura chegar em mais de 20% de álcool. A primeira das técnicas, e a mais óbvia, mas tem que ser falado, é a seleção da levedura correta. Você não tem como chegar em 20% de álcool usando a levedura S04. E, na verdade, a maior parte das leveduras cervejeiras. As leveduras cervejeiras não foram domesticadas para lidar com uma concentração de álcool tão alta. Na cerveja, em geral, a gente não passa de 6, 7% de álcool. Hoje que a gente faz cervejas de teor alcoólico um pouco mais elevado. Se a gente chegar em 12%, já é uma cerveja super alcoólica. Então, quando a levedura cervejeira chega nesse teor alcoólico, normalmente ela dá uma resposta ao estresse que o meio está impondo para ela, e ela vai para baixo e para de metabolizar e ela entra em estado de dormência. Mas existem algumas leveduras cervejeiras ou que foram adaptadas para o meio cervejeiro, que foram condicionadas e criadas em meio de teor alcoólico maior, e elas conseguem metabolizar e chegar em teores alcoólicos de 18%, 20%, principalmente se a gente usar técnicas especiais. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, mas saibam que podem ter outros exemplos. Primeiro, e mais comum hoje em dia, são as Kveik's. As Kveik's foram domesticadas lá na Noruega para fazer cerveja com 16%, 17% de álcool, e elas são muito boas nisso. Então a gente pode utilizar elas para esse fim, mas existem leveduras que são melhores ainda, dependendo do ponto de vista. A Ferments lançou há um tempo atrás uma levedura chamada HA18. HA deve ser de high alcohol, né? Alto teor alcoólico. E 18 é a quantidade que ela chega. Ela chega até 18% de álcool. Eu usei essa levedura umas 3, 4 vezes e ela realmente tem o poder de chegar nesse teor alcoólico super elevado. E é uma boa levedura para usar só que em associação com outras técnicas. E das leveduras que eu conheço, a que tem mais resistência a teores alcoólicos elevados certamente é a WLP 099 da White Labs. Usando as técnicas corretas, essa levedura pode suportar até mais de 25% de álcool por volume. É muita coisa. Mas notem, técnicas corretas. Agora, nem tudo são flores. Essas leveduras, elas ou não têm o perfil sensorial que você deseja, uma Kveik, muita gente nem gosta do perfil sensorial da Kveik, mas elas têm alguns detalhes. A HA18, ela é tanto POF positiva quanto STA positiva. Ela tem 2 genes que não são usuais dentro das leveduras cervejeiras. O gene POF é o gene que tem na levedura de Weiss, que dá o aroma de cravo ou outros condimentos, que pode não ser adequado para a maior parte das cervejas, e o gene STA é o que permite metabolizar as dextrinas, sabe aqueles açúcares residuais que ficam na cerveja? Pois é, ela pode chegar até 102% de atenuação. Olha que coisa mais bizarra. E a WLP 99 é a mesma coisa, ela também é STA positiva e ela pode metabolizar 100% dos açúcares do mosto, gerando uma cerveja que em um primeiro momento pode ser seca, mas é difícil a gente fazer cervejas super alcoólicas secas, porque por mais que ela não vá ter muito açúcar residual, tem glicerol, tem outras coisas que vêm ali do meio que dão sensação de corpo. E mesmo ela tendo o poder de metabolizar tudo isso, ela não necessariamente vai metabolizar, porque a gente pode
finalizar a fermentação por outros meios, né? Bom, segundo passo, você tem a levedura adequada agora e seu objetivo é não deixar ela entrar em dormência. E uma das coisas que faz com que a levedura não entre em dormência é a fermentação em temperatura mais elevada. É difícil fazer cerveja super alcoólica, e quando eu falo super alcoólica, estou falando aqui de mais de 18% de álcool em temperatura baixa. Inclusive, existem artigos científicos exclusivos para tratar do uso de leveduras, desse tipo de levedura e desse tipo de processo, só para fermentação em baixa temperatura, mas o sucesso ele é bastante limitado. Então, para essas leveduras que eu falei, que você vai usar em que temperatura? 30 a 60 graus. A HA18 é entre 25 a 35 graus. A WLP 099, ela é sugerida pela White Labs numa temperatura um pouquinho menor, em torno de 20 graus, mas ainda é uma temperatura bastante alta. Mas conheço pessoas que usam ela na faixa dos 22, 23 graus, justamente para impedir que ela tenha mais um mecanismo de estresse que possa gerar dormência e ela vá lá para o fundo do fermentador e não fermente a sua cerveja. Seguindo aqui, passo 3, esse é mais um bônus, porque ele não é necessariamente obrigatório para você ter uma cerveja de altíssimo teor alcoólico, mas ele pode evitar os problemas que tanto as leveduras de comportamento indesejado quanto a fermentação em temperatura super alta possa gerar, que é o uso de mais de uma levedura. É bem possível a gente usar mais de uma levedura numa fermentação e existe a estratégia de fermentação com leveduras sequenciais. Você inicia a fermentação com uma levedura que você quer, por exemplo, nessa eu comecei com a levedura belga da Lallemand, da Abaye, ou Abbey, né? Abaye é da Fermentes. E isso traz as características sensoriais da levedura, principalmente porque a maior parte do aroma é formada no início da fermentação. Ao fim da fermentação, o metabolismo da levedura muda e ela tende a produzir menos aromas. Isso não é tão válido para cervejas superalcoólicas, porque no fim da fermentação tem muita coisa para ser metabolizada ainda, mas em geral a maior parte dos aromas vem da primeira levedura. Então aqui eu comecei com a levedura da Lallemand, com a levedura belga, e eu tenho muitas características dessa levedura aqui. E eu jamais diria que eu tenho uma Kveik, que eu finalizei a fermentação dessa levedura com uma Kveik. Isso aqui entrou, se eu me lembro bem, lá pelo 9º dia de fermentação. Quando começou a engasgar a fermentação, eu entrei com a segunda levedura. A primeira levedura entrou com o sentido de dar as características sensoriais e a segunda levedura entrou com a função de metabolizar o resto do açúcar e gerar o resto do álcool, não deixando um dulçor residual muito elevado, embora essa tenha dulçor residual super elevado. E isso me vem a nossa próxima e mais importante técnica. Essa é fundamental. É o caminho para você conseguir passar de 20% de álcool nas suas fermentações, que é a técnica chamada de batelada alimentada. A levedura cervejeira não só não gosta de um ambiente muito alcoólico, mas também não gosta de um ambiente com muito açúcar. Na verdade, nenhum micro-organismo gosta de um ambiente com muito açúcar. É agressivo, o açúcar tenta entrar na célula, ele tem que se proteger, tem que gerar resposta a esse estresse de açúcar, e aí muda todo o metabolismo e ela tende a interromper o processo fermentativo muito mais cedo. Na técnica de batelada alimentada, a gente não dá todo o açúcar de uma vez, a gente não gera esse meio inóspito já de cara para a levedura. A gente começa com um mosto de gravidade relativamente alta, pode ser 1080, 1100, que as leveduras cervejeiras em geral conseguem trabalhar nessa faixa. Só que para chegar numa cerveja de 20, 25% de álcool, a gente precisa de um mosto de 1200, 1230. É muita coisa. Metade do mosto tem que ser açúcar. A levedura não aguenta, a levedura sofre com isso. Então a gente começa num mosto de densidade menor e a gente vai dosando açúcar conforme a fermentação vai acontecendo. A gente vai alimentando ela conforme a fermentação vai acontecendo. Nessa cerveja aqui eu fiz isso também. Eu parti de uma OG 1100, que é uma OG muito alta, e eu fui alimentando açúcar depois. Quais açúcares a gente pode alimentar? Essa cerveja aqui eu alimentei com extrato de malte, que seria a mesma coisa que o moço da cerveja, e com cane sugar. Foram 5 kg de extrato de malte mais 4 kg de cane sugar. Mais da metade do açúcar da cerveja, dessa cerveja aqui, foi adicionado durante a fermentação. Então, como ocorreu? Eu coloquei minha primeira levedura, a Abbey
ela começou a fermentar, fermentou. Uma hora ela estava finalizando a fermentação. Eu ia acompanhando, tem que ir acompanhando dia a dia, não tenho o que fazer. Quando ela estava finalizando a fermentação, eu joguei 1 kg de extrato de malte lá dentro. Aí ela volta a fermentar. Aí ela fermenta, está quase acabando, mais 1 kg de extrato de malte. Na verdade, eu estava fazendo isso dia a dia, mas não foi a melhor estratégia, porque ela levava uns 2 dias para fermentar. Então, estava finalizando, dosava mais açúcar, estava finalizando, dosava mais açúcar, estava finalizando, dosava mais açúcar. Acabou os extratos de malte, fiz a mesma coisa com candy sugar. Estava finalizando, dosei candy sugar. Estava finalizando, dosei candy sugar. No meio do caminho, eu acabei colocando a segunda levedura, porque ela não estava sendo mais capaz de metabolizar. Eu percebia que ela estava sendo limitada, ela já não estava tendo aquele melhor desempenho. Troquei a levedura, fiz a segunda adição de levedura, ótimo. Inclusive, diversas adições de levedura mais saudável no meio do caminho acabam ajudando também. Só que eu troquei a levedura, né? Peguei uma levedura com maior resistência a teor alcoólico. O problema de usar o extrato de malte, que foi a estratégia que eu optei, ou outros extratos, por exemplo, high maltose, é que existem açúcares não fermentáveis ali dentro. Quando você faz uma cerveja de 1100 de OG, você já tem muito açúcar fermentável residual. Quando você faz uma cerveja de 1200 de OG, mesmo se a fermentação acontecer completamente e até o limite de atenuação da levedura, tirando o caso das STA+, a gente vai ter muito açúcar residual e a cerveja vai ficar doce, que é um dos problemas dessa cerveja. Essa cerveja aqui, ela tem uma FG de 1065, 1070. 1070 já é high gravity para iniciar, imagina para finalizar. Então ela é uma cerveja bastante doce, pela minha estratégia de alimentar com o extrato de malte. Mas eu poderia ter alimentado com dextrose, com glicose. Dextrose, glicose é 100% fermentável. Normalmente é usual você passar a alimentar com dextrose e não com extrato de malte, porque esse açúcar vai ser metabolizado totalmente, vai virar álcool totalmente e não vai contribuir para a sensação de corpo. Essa cerveja aqui, gente, olha, ela é um licor, vocês podem ver, ó, ela fica grudada na parede. O cane sugar, ele é uma mistura de sacarose, glicose, frutose, que ainda é ok, porque a gente tem aquela fase de inversão do açúcar. A gente poderia usar também sacarose, mas os relatos das pessoas que usam sacarose é que dá aquele aroma característico de maçã, que às vezes não faz muito sentido. Então, se você quiser usar açúcar de mesa, talvez a melhor estratégia seria fazer uma etapa longa de inversão do açúcar ali, um caramelozinho em meio ácido, né? Deixar por algumas horas ali no fogo, você vai quebrar ali em glicose e frutose e vai ter um mosto mais com um perfil sensorial mais limpo, que é mais ou menos o que acontece no cane sugar. O uso de batelada alimentada é uma técnica fundamental para conseguir atingir altos teores alcoólicos em uma fermentação saudável. A maior parte das cervejarias que faz cervejas super alcoólicas por fermentação utiliza a técnica de batelada alimentada. Eu sei da Bode com a Triple Monfort, que ela era feita por essa técnica, hoje ela é feita por técnica de congelamento e ela era alimentada com dextrose e também com uma série de outras técnicas que a gente ainda vai falar. A WLP 00099, ela necessariamente precisa dessa técnica para conseguir atingir teores alcoólicos mais elevados, e isso inclusive está como um alerta lá no site. Ela consegue chegar a 25% de álcool, mas com batelada alimentada. Por fim, a gente tem uma técnica muito importante que é a oxigenação dupla, tripla ou oxigenação contínua. É uma técnica especial de oxigenação para cervejas super high gravities e é outra coisa que pode ser muito simples, mas que tem um impacto muito grande. Inclusive tem um artigo aqui na descrição maravilhoso sobre isso, sobre pitch rate e oxigenação de cervejas super high gravity. Pitch rate eu nem coloquei, mas pitch rate tem que ser muito alto também, a gente tem que colocar muita levedura. Mas uma oxigenação só não é suficiente para cervejas super alcoólicas. A gente precisa de mais de uma oxigenação na cerveja. O usual, quando a gente vai para artigos científicos, e notem que para artigos científicos, cervejas super alcoólicas são cervejas de 16%, 18% de álcool, e a gente está falando aqui de 25%, mas quando a gente vai para 16%, que é o que os artigos consideram como cervejas super alcoólicas, existem pesquisas que mostram que uma oxigenação não é suficiente para a levedura conseguir metabolizar. A levedura ela precisa
do oxigênio para manter a membrana celular dela fluida, para puxar açúcar para dentro e para mandar o álcool para fora, para fazer a manutenção, para gerar novas células, que isso vai acontecendo, ela vai se alimentando do açúcar e gerando novas células. Para criar essas novas células, ela precisa de oxigênio. E só aquela oxigenadinha do começo não é o suficiente. Então, o usual para uma cerveja de 16% de álcool é fazer 2 ou 3 oxigenações. Você faz sua primeira oxigenação, faz uma depois a 12 horas, faz uma depois a 24. Pode fazer uma depois a 72. E no artigo, nesse artigo que está aqui na descrição, inclusive eles falam que a oxigenação de 12 horas é mais importante que a oxigenação de 0 horas. E quando a gente vai pro extremo, que é quando a gente quer fazer uma cerveja de 18, 20% de álcool, existe, mas aí eu já não recomendo para vocês, porque pode ser danoso se você não controlar direito, que é a oxigenação contínua, entre aspas, que é a oxigenação dessa cerveja dia a dia até finalizar a fermentação. Só que você não pode fazer uma oxigenação muito grande, porque você tem que fazer a oxigenação suficiente para a levedura se manter saudável e ter o oxigênio como nutriente. Mas lembra, uma das características da levedura que a gente está utilizando para chegar nesses teores alcoólicos mais elevados é a fermentação em alta temperatura. E oxigênio mais alta temperatura é igual a oxidação. A gente não pode, por um lado, salvar a levedura, mas destruir a cerveja por oxidação. Cervejarias que têm condições, e eu vou puxar o caso aqui da Bode mais uma vez. Conversei com o Samuel um pouco antes de fazer esse vídeo, porque eu lembro que ele usava essa técnica de oxigenação constante. Ele me mandou quase 20 minutos de áudio falando sobre isso. E para ele conseguir fazer isso, ele tem um medidor de oxigênio específico dentro do mosto, aonde a cerveja ela é mantida no máximo a 1 ppm de oxigênio. Além dele usar a técnica de batelada alimentada, que era dosar dextrose todos os dias, por diversos dias, né, por semanas, e eu acho que ele dividia, dava quase 20 dias, não era igual eu exagerei aqui, né, dosando 1 kg por dia, era muita coisa, ele acabava dosando menos. Sempre que ele dosava oxigênio de novo, só que uma quantidade controlada. Ele tinha uma bomba que sabia quanto que estava entrando e tinha um sensor dentro do fermentador para garantir que não passava a quantidade de oxigênio necessária. Eu nunca fui para essa técnica de fazer a oxigenação dia a dia. Eu já fiz diversas oxigenações, mas eu acho que eu nunca passei muito de 7 dias. E aí, se você for tentar optar por esse caminho, o que você tem que fazer é fazer oxigenações muito pequenas. Colocou a nova levedura, inclusive pode colocar mais levedura, tá, gente? Mais levedura saudável, é uma técnica também. Mas colocou mais levedura, uma dosezinha rapidinha de oxigênio, 3 minutinhos de oxigênio, para você ter a quantidade ideal para a levedura continuar fazendo seus processos e não enrijecer ali a membrana celular. Além do oxigênio, pode ser necessário e muito saudável fazer adições suplementares de zinco. Zinco é um micronutriente fundamental para a fermentação, porém ele não está disponível na quantidade necessária no mosto cervejeiro. Oxigênio e zinco, as duas coisas que não tem, as duas coisas que a gente tem que suplementar diversas vezes. E no caso do zinco tem um problema igual ao do oxigênio. Ele acaba muito rápido e você não pode dosar muito. A dosagem ideal de zinco para uma cerveja, e aí pensando só no íon zinco, é entre 0,15 a 0,5 ppm. Mas se a gente exagerar, ele inibe fermentação. Então, normalmente, se dá 3 dosagens de zinco para a primeira dosagem ali a levedura pegar, depois ela vai morrer, vai fazer filha, vai acabar zinco, você dá mais uma dosagem similar à primeira, alguns dias depois ela vai morrer, vai fazer filha, vai faltar zinco, você dá mais uma dosagem de zinco. Claro, pode ter a dosagem contínua junto com oxigênio e tudo mais, mas estou simplificando aqui. Isso me lembra mais uma coisa importante, que é a remoção das células mortas. Antes de fazer a adição do oxigênio nas adições contínuas, se você tiver um fermentador cilindrocônico, é bom purgar as células mortas. As células mortas já decantaram, não estão fazendo fermentação e só estão atrapalhando ali o processo. Podem liberar alguns componentes desagradáveis, embora não é muito problemático durante a fermentação, mas vai gerar muita biomassa também. Então ali no comecinho dá aquela purgada bem pouquinho só daquela levedura que foi para baixo e aí dá a sua dosagem de oxigênio e a dosagem de zinco, se for o caso. E aí só uns bônus aqui que não são necessários para a gente fazer cervejas super alcoólicas, mas eu acho que são boas práticas.
A primeira eu falei lá no começo, que é usar 2 leveduras, porque você vai ter a característica sensorial de uma e vai ter a potência alcoólica da outra. A segunda é talvez explorar essas leveduras STA+, essas leveduras positivas para os genes STA, porque elas conseguem metabolizar além do normal e em cervejas super alcoólicas normalmente a gente tem açúcares residuais elevados. Isso é a beleza e o que tem de errado nessa cerveja. Essa cerveja é ultra licorosa. Por quê? Porque eu não usei uma levedura que seja diastática, que tenha essa propriedade, e eu usei, em vez de dextrose, eu usei extrato de malte. Então ela tem muito açúcar residual. Açúcar residual é impossível de fermentar. Mesmo que a levedura aguentasse, ela não tem como fermentar porque ela não é capaz de fermentar esse tipo de açúcar. Então a gente tem açúcar residual, muito açúcar residual aqui. Copo da Verace. Outra coisa é optar por uma maturação muito prolongada. Em temperatura alta, com oxigênio constante, a gente vai ter muita expressão de éster e vai ter também muita formação de álcool superior. O oxigênio, essas doses adicionais de oxigênio, vão formar álcool superior. Tudo que aumenta o metabolismo da levedura acaba gerando um pouco de álcool superior. E aí, o que a gente vai fazer? Quando a gente termina, no primeiro mês essa cerveja tem aquela impressão de muito álcool, aquela impressão muito frutada. Só que isso não é um problema, porque esses ésteres eles vão se degradar com o tempo e ela vai tender a ficar mais suave no quesito frutado. No começo é tão frutada, pode ser tão frutada que ela é até desagradável. Então isso vai decair com o tempo, é natural, esses ésteres vão virar ésteres mais complexos, vai ser legal, vai dar mais complexidade, menos intensidade, mais complexidade. E os álcoois superiores, eles vão reagir com ácidos naturais que estão ali presentes na cerveja e vão virar esses ésteres mais complexos. Então, hoje, apesar dessa cerveja aqui ser super alcoólica, dá para sentir o aroma do álcool, mas é inegavelmente menos intenso do que era no começo. Agora é agradável, é super agradável o álcool que está aqui dentro. Essa cerveja tem 2 anos. Então, 2 anos, para mim, é o tempo mínimo para você fazer esse tipo de cerveja. Inclusive, muitas pessoas me perguntaram por que eu não fiz o vídeo dessa cerveja antes. Porque ela não estava pronta, porque essa cerveja aqui precisa de muito tempo para ficar pronta. E, por favor, tirem a levedura, removam a levedura para deixar ela por tanto tempo maturando. Eu deixei maturando na própria bombona, mas tem que remover a levedura. Outra coisa é que em mais de 20% de álcool não existe estabilidade de espuma. Essa aqui já está um tempão aqui, por isso que ela está sem, mas ela foi carbonatada. Ela retém espuma aqui por 5 segundos, 10 segundos. Depois ela vai se desfazendo. Não tem o que fazer, o álcool ele é negativo para a espuma, 18% já é bem prejudicial, 20% é muito prejudicial, 22% você não... Olha, é quase impossível você reter espuma. Nem vale a pena você fazer técnicas para aumentar a retenção de espuma, porque não é feito para isso. E por fim me vai a última dica, que é: cervejas tão alcoólicas assim são divertidas mais pelo desafio do que pela própria cerveja em si. Cervejas de 18% de álcool eu acho que são o ideal, 16%, 17%, 18%, porque você tem todas essas propriedades de envelhecimento, de evolução, de proteção, mas você tem uma cerveja que é mais agradável, você tem uma cerveja que ela não é tão licorosa, tão doce ou tão agressiva. Eu, na minha próxima cerveja, não vou fazer tão alcoólica assim. Eu vou mirar em uma cerveja de 18% de álcool. Tá aí, vocês querem participar dessa jornada comigo? Eu vou fazer daqui a alguns dias. E se você quiser se aprofundar ainda mais, no programa Formação Cervejeira, o 8º ciclo de aprofundamento é só sobre produção de cerveja super high gravity para envelhecimento. E ainda sobre madeira. É um módulo fantástico, ultra complexo, e a gente tem muito mais tempo para entrar a fundo nesses temas, técnicas e estratégias. E tá aqui, tem um link aqui embaixo se você quiser conhecer o programa. E é isso, até semana que vem, muito obrigado e até a próxima.